Este é um tema que normalmente não agrada muito, mas é impossível ignorá-lo, uma vez que esse tema está vinculado e, de certa forma, com a eternidade de tantas pessoas. Dizer que o inferno não existe não é uma forma muito fácil e nem a mais fácil de se livrar dele. Não é suficiente, meus amados, dizer que algo não existe se não pudermos confirmar com palavras ou até com documentos aquilo que imaginamos. Tentar afirmar, ou seja, negar a existência do inferno só porque nós queremos, é o mesmo que tentar tapar o sol com uma peneira. Teríamos que desmontar o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, pois é ela, a Bíblia Sagrada, quem revela a existência do inferno. Na Bíblia nós encontramos várias definições para deixar bem claro que o inferno não é uma fantasia, mas uma dura realidade. A palavra castigo eterno é uma expressão bíblica que ressalta a sorte daqueles que, por não se arrependerem, viverão uma eternidade muito triste e de sofrimento jamais imaginado. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala claramente, em vergonha e confusão perpétua, conforme Daniel 12:2. Fogo que não pode ser apagado, Marcos 9:43. Lugar de fogo e ranger de dentes, Mateus 22:13. Trevas exteriores, Mateus 8:12. Castigo do fogo eterno, Judas 7. E lago de fogo, Apocalipse 20:15. Biblicamente, se pode ver que o castigo eterno é uma terrível realidade. Existem muitos outros textos que não dá para citar na Bíblia Sagrada agora, não é? Que nos revela a existência de um lugar de terrível sofrimento para os que não herdarão a salvação, para os que não querem crer, para os que esnobam, para os que zombam da mensagem do Evangelho. Em Apocalipse 14 e Apocalipse 20, João revela, dizendo assim: e lá o tormento é para o século dos séculos, e não há repouso nem de dia e nem de noite. Nem de dia e nem de noite. Amados, como é possível, é uma pergunta que eu faço, imaginar tamanho sofrimento, uma vez que possivelmente 99% das pessoas nunca tiveram uma experiência com esse tema. Como é possível imaginar na mente humana, racional, limitada, um sofrimento de duração eterna? Um fogo que nunca se apagará e bichos que jamais morrerão. 71 vezes o Novo Testamento registra a eternidade do inferno. O inferno não tem fim, meus irmãos. Mas como toda verdade é paralela, também existe um lugar de felicidade e paz eterna para os que creram no Evangelho de Jesus Cristo e através do Evangelho e da fé na pessoa de Jesus se desviaram do inferno.
E eu quero agora compartilhar com os irmãos, amigos, ouvintes, que através desta gravação estão acompanhando uma experiência que eu vivi há algum tempo atrás, quando eu estava na cidade de Curitiba, participando de um trabalho de missões na Igreja Central, na Igreja Sede das Assembleias de Deus de Curitiba. Nós fomos convidados para pregarmos ali da quinta até o domingo. Na noite de quinta para sexta-feira, cheguei no apartamento onde estava hospedado, ajoelhei-me e fiz um pedido para Deus. Eram mais ou menos 11h30 da noite. Eu disse para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me proporcione neste final de semana uma grande experiência para que eu possa compartilhar com esse povo aqui nesta cidade, nesse trabalho. O Senhor sabe da minha responsabilidade e que eu preciso de um subsídio do céu. Irmãos, naquele momento, eu acredito que tive realmente uma grande experiência. Eu comecei a viver uma grande experiência. Eu tive como se fosse uma grande revelação da parte de Deus. Porque eu me vi em um determinado lugar. E vi quando de repente diante de mim desceu um ser como que flutuando, veio assim de cima flutuando, mas era um personagem muito grande, parecia um guerreiro. Ele estava vestido com roupas como se fosse aqueles guerreiros romanos. Ele veio suavemente, desceu diante de mim. Quando eu vi aquele personagem descendo no ar e colocando-se diante de mim, eu pensei até que era um ser realmente espiritual da parte de Deus. Eu pensei. Mas algumas coisas depois mudaram relacionado a isso. Porque quando ele se colocou diante de mim, ele tinha na sua mão um cetro enorme. Na ponta do cetro tinha um emblema. Ele tinha na sua cabeça como a coroa. E também naquela coroa tinha o mesmo emblema que tinha no cetro. Quando ele colocou-se diante de mim, eu senti medo, temor e um certo terror. E eu clamei no meu coração e disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Quando eu clamei assim, aquele personagem começou a rir, a sorrir de uma maneira que me transmitiu ainda maior insegurança e temor. E de repente, do seu lado, colocaram-se 3 figuras exóticas, assim, de uma aparência horripilante. Não dá para explicar direito, mas parecia que eram 3 cachorros grandes, mas que tinha fisionomia de homens. E do outro lado, era como se fossem 3 homens com fisionomia de animal. Diante daquele sorriso que me amedrontava, eu clamei no meu coração: Jesus, tenha misericórdia de mim. E de repente aquele homem apontou aquele cetro na minha direção, e o chão debaixo dos meus pés desapareceu, e eu comecei a descer por um túnel escuro. Era tudo muito escuro, mas eu tive a impressão de que era um túnel. E comecei a descer numa velocidade incrível. Eu não conseguia apalpar em nada, não apalpava em nada, mas sabia que estava descendo numa velocidade tremenda em um túnel escuro. Depois de descer muito em alta velocidade, de repente, os meus pés
se assentaram no chão. Naquele escuro do túnel, uma porta se abriu e diante de mim está a cidade envolta assim como por fumaça, por uma coisa escura, negra. Aquele homem do início eu não vi mais, mas aqueles 3 animais esquisitos, de aparência estranha, eles estavam lá perto da porta, como se estivessem me recepcionando. E eles, naquele exato momento, falavam coisas tremendas para tentar me ferir emocionalmente. Eles usavam argumentos e frases que batiam em mim, feriam meu coração e me desmoralizava assim, e me jogava por baixo e me deixava por baixo. Mas não estavam ali somente aqueles 3 animais, havia outros animais, coisas que humanamente falando é impossível explicar, e talvez você nem mesmo em cinema, em filmes, esses filmes de terror, você consegue ver coisas parecidas com aquilo. São coisas, animais de todos os tipos, de todas as aparências, animais horríveis que dão arrepio só de pensar e que falam, e todos eles usavam termos de blasfêmia, eles blasfemavam contra mim. Era como se eles estivessem tentando me diminuir emocionalmente, me desmoralizar emocionalmente. E eu saí por ali naquela cidade escura, em volta daquela fumaça, daquela coisa, via-se prédios aparentemente todos assim em estado de pós-destruição, um lugar terrível, um lugar que lhe dá uma sensação de solidão, porque em tudo aquilo ali que eu vivi, presenciei, a maior sensação que eu senti foi de estar só. Quando eu comecei a caminhar no meio daqueles animais e de longe ouvindo gemidos e ouvindo assim como se houvesse pessoas ali que gemiam, irmãos, amigos, eu sentia só. Tinha certeza dentro de mim que eu estava no inferno, que eu estava num lugar de sofrimento, que eu estava num lugar de esquecimento, que eu estava num lugar de solidão, que não tinha ali luz de Deus, que não tinha a presença de Deus, que o Espírito Santo não estava ali. Eu me senti só. E naquele momento a minha ideia, meu sentimento foi de procurar pessoas que eu pudesse conhecer e que poderiam estar ali. E saí caminhando. De repente, como se uma perna cruzou no meu caminho e eu me tropecei e caí de boca no chão. Caí estendido, a cara no chão, e quando eu caí já estava imóvel, não conseguia me movimentar. Só que, para que você entenda, mesmo caído com o nariz na terra, eu conseguia ver o que passava por cima de mim. É um mistério que não se explica, mas eu conseguia ver o que passava por cima de mim. E sabe o que foi que eu vi? Eu vi um ser que veio voando. E esse ser, ele tinha uma capa muito grande, uma capa negra. E ele tinha como se fosse assim, a expressão de um vampiro. De um vampiro. E ele veio voando, deitou sobre mim, foi descendo, deitado sobre mim. Era como se ele estivesse descendo devagarzinho e ia pousar sobre mim. E eu deitado, de nariz na terra, virado de costa para cima. Mas eu via ele. Mas ele não chegou, a altura mais ou menos de meio metro. Ele levou a mão por baixo assim da minha cabeça, assim, passando pela minha testa, e eu vi aquelas unhas enormes. E a impressão que eu tive é que ele ia agarrar nos meus olhos. Eu tive essa impressão. Eu queria falar, mas eu não podia. Eu sentia que a língua tinha crescido dentro da boca, e a boca era pequena para conter o tamanho que a língua tinha tomado, a dimensão que ela tinha tomado.
Mas eu, no meu coração, comecei a clamar por Jesus. Tenha misericórdia, me livra, me tira daqui, Senhor. E aquela mão tremeu, tentou agarrar em mim, mas não pôde. E de repente, ele foi jogado assim no ar para trás, numa violência tremenda. E eu senti novamente que eu estava livre. Levantei-me, saí caminhando. E então, a partir daquele momento, eu comecei a ver algumas cenas. Por exemplo, naqueles casarões, eu via como se fossem celas, algumas celas vazias, e eu via muitas correntes para amarrar pessoas, tanto pelos pés, quanto pelas mãos e pelo pescoço. Eu via também pessoas, seres assim de longe, que pareciam totalmente deformados e que gemiam, amarrado pelos pés, pelo pescoço, pelas mãos, e que estavam jogados naquele lugar, mas não dava para conhecer porque estavam totalmente deformados. Eu vi ali, meus irmãos, assim pelas costas, pessoas que eu pensava, é o fulano, é a ciclana que está ali. E quando eu chegava perto, que eu chamava a pessoa, que eu não vou mencionar o nome, mas quando eu chamava a pessoa que eu deduzia ser pessoas que eu conhecia, quando a pessoa virava assim para mim, então eu via que não era aquela pessoa, porque a fisionomia, se fosse a pessoa, eu não reconheceria então. Pelas costas sim, mas pela frente não dava, porque estava deformado. Era uma pessoa monstra, era um monstro que estava ali. Muitas coisas eu vi, muitas experiências terríveis eu vi. E eu comecei então a clamar a Deus e dizer: Deus, me tira daqui, porque o sentimento de estar só. Eu tinha a impressão nítida, clara, incontestável dentro de mim que eu estava no inferno. Cheguei a pensar: eu acho que eu morri, estou no inferno e nunca mais eu vou sair daqui. Não tinha ali pai, não tinha mãe, não tinha filhos, não tinha esposa, não tinha amigos. Eu estava só. Não tinha irmão de igreja, não tinha pastor, não tinha nada ali. Eu estava só. Havia muitas almas, muita gente, todas elas monstruosas, defeituosas, sofrendo, gemendo, mas eu estava só. Que terrível! Aquele sentimento de solidão. É o que eu quero deixar bem claro aqui para você. Eu acho que o maior tormento não é o lago de fogo. Eu acho que o maior tormento não são aqueles momentos em que a alma, que estará para toda a eternidade no lugar de tormento, sofrerá aqueles sofrimentos terríveis. Eu acho que o maior de todos esses sofrimentos é o senso, a sensibilidade, o sentimento de solidão, de você estar longe de tudo e de todos, num lugar terrível, tétrico, num ambiente terrível, pesado, maldito, e que você não pode sair de lá, e que você não tem amigos, e que você não tem ninguém ali com quem conversar, com quem chorar as suas dores, com quem chorar o seu sofrimento, sozinho, longe de tudo, condenado, sozinho. Veja bem, meus irmãos, muitas coisas eu vi. Deus me fez entender muitas outras coisas. E no momento em que eu estava ali vendo muitas coisas acontecerem, e muitos outros exemplos que eu vou omitir até de contar aqui, até para salvaguardar os sentimentos, as emoções de algumas pessoas, eu vou deixar de contar aqui algumas coisas que eu vi lá. Mas Deus me fez entender o seguinte, meus irmãos, que a coisa ali é muito séria, que ali haverá castigos para vários tipos de casos específicos. Se nesta vida você pecou mais pelos olhos, ali os seus olhos serão atormentados dia e noite. Se o seu pecado maior neste mundo foi cometido pela sua língua, haverá maior sofrimento para a sua língua. Por exemplo, eu entendi ali que uma pessoa que gosta muito de carnaval, de dança, de bailes, ele vai ficar imobilizado para toda a vida, sofrendo no fogo do inferno, nas chamas da maldição eterna, mas imóvel, sem poder mexer.
pessoas que cheiram drogas, que mexem com drogas, pessoas que cheiram drogas nas suas narinas, eles sentirão nas suas narinas como um dos sofrimentos eternos, o cheiro, o fedor de podridão eterna. Sofrimentos para áreas específicas da sua vida que você tem se descuidado e que você tem falhado. E que você não tem crido, que você tem abusado, e que você tem sorrido, e que você está aí zombando, não está crendo. Mas, no meio daquela situação toda terrível, de repente, uma luz brilhou ali, meus irmãos. E aquela luz veio como um facho sobre mim, porque eu clamava sem cessar por Deus e por misericórdia. E aquela luz me puxou dali. E quando eu comecei a ser puxado por aquela luz, eu me despertei. Olhei apavorado no relógio. Eram quase 5 horas da madrugada. Eu tinha começado aquele clamor, aquela oração às 11h30. Meus irmãos, foram 30 dias após aquela experiência de muita emoção, de muito temor. Eu sei que nesse exato momento alguma coisa já está acontecendo com alguém que ouve esse testemunho. Estou seguro, muito certo, de que após ouvir esta experiência, você está profundamente afligido, afligida, e quem sabe você chegou à conclusão de que não é mais possível duvidar da justiça de Deus, da seriedade da Bíblia e também da necessidade de aceitar Jesus como Salvador eterno. Para que você possa desviar-se do inferno, esse inferno de tormento eterno. E eu quero dizer a você que ainda não serve a Deus, que ainda não decidiu-se por Jesus, que só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que ouve a sua palavra e aceita, tem a vida eterna. Pense nisso para finalizarmos. Só irá ao inferno aquele que quiser. A parte de Deus já foi realizada. Meu Deus, mais uma vez estou aqui, perdão de novo vim pedir. Meu coração diz que eu errei. Meu Deus, sei que preciso andar na luz, mas sou tão fraco, meu Jesus, me perdoe outra vez. Meu Deus, sou uma pobre alma carente, dependente do estender da sua mão. Meu Deus, a tua misericórdia me preenche de novo o meu pobre coração. Meu Deus, eu já me sinto envergonhado, tenho lhe incomodado de tanto pedir perdão. Mas porém, meu Deus, por outro lado, não há outro advogado que resolve esta
esta questão. Meu Deus, sou uma pobre alma carente, dependente do estender da sua mão. Meu Deus, a tua misericórdia me preenche e renova o meu pobre coração. Meu Deus, sei que sou pó, sei que sou nada, sei que sou sobra do barro, o restinho que restou. Meu Deus, mas deste pedaço de barro tu podes tornar em um vaso e encher do seu amor. Meu Deus, sou uma pobre alma carente, dependente do estender da sua mão. Meu Deus, a tua misericórdia me preenche e renova o meu pobre coração. Meu Deus, a tua misericórdia me preenche e renova o meu pobre coração. Meu Deus, pelo tentador, olha Jesus, teu Salvador, diz-lhe que é grande tua fé e tua dor, Ele te dará proteção. Seus olhos de grande compaixão, olha suas mãos, acalma sua dor, seus lábios sempre repetem assim: sou teu fiel protetor. Aonde Jesus por ti e por mim sua vida deu, Ele não te esquece se clamas ao céu, vive confiando em seu amor. Seus olhos de grande compaixão, olha suas mãos, acalma sua dor, seus lábios sempre repetem assim: sou teu fiel protetor. Olha Cristo, olha o Senhor, vive confiando em seu amor.